Olá, meu nome é Lucas, sou desenvolvedor Android na Mindeira. Bom, eu nasci numa cidade muito pequena do interior de São Paulo, no Brasil. É uma cidade de 9 mil habitantes, então as pessoas que eu conheci desde pequeno são as pessoas que eu conheci até meus 25 anos. A cidade ser tão pequena tem isso. Eu me formei como programador há um bom tempo. A idade não me ajuda mais, mas estou aqui há 3 anos. Também vim sozinho pra cá. Fiquei com muito receio de fazer, vai ser difícil fazer amigos. Na primeira sexta-feira eu já tava na cordoaria e os amigos que eu fiz naquele dia são meus amigos até hoje. Então já foste muito feliz neste sítio? Já. Várias festas, várias bagunças por aqui, muitos copos, muitas histórias aleatórias. Aproveitei bastante. Eu sofri um acidente de carro fazem 15 anos, daqui a algumas semanas fazem exatamente 15 anos. Eu tava voltando de Campinas para ver minha família. A gente trabalhou 12 horas e resolveu pegar um carro por mais 7 horas. Alguém tinha que ter sono e dormir no volante, que foi o que aconteceu. Eu tive uma relativamente sorte de ter amigos que estavam em cadeira de rodas que eu conheci desde a infância. Eu tinha amigos com distrofia muscular e que estavam na cadeira de rodas desde os seus 15 anos. Não vou dizer que foi fácil a recuperação, óbvio. É chato, eu fiquei 6 meses em cama sem me movimentar nada, porque como eu quebrei o pescoço, eu não podia fazer movimento algum, até cicatrizar fortemente o pescoço. Mas o tempo todo eu tinha na minha mente que se eu tinha um amigo que tinha viveu uma vida assim, eu poderia também conseguir, sabe? Eu tenho uma irmã e uma mãe que a gente tinha perdido, eu perdi meu pai também pouco tempo antes do acidente, tava todo mundo fragilizado. Na minha mente tava, cara, eu não posso ser um peso a mais pra elas, eu sei que é possível, não foi fácil, mas assim, foi o que me deu força pra seguir e, assim, foi mais tranquilo do que eu esperava, apesar de ter sido muito mais fácil por essa razão. Eu sempre tive muito apoio também, da minha mãe, da minha irmã, amigos, sempre tiveram presente, família, então eu acho que essa foi a parte mais difícil. Eu odiava como as pessoas passavam a me olhar. Eu tenho até pra mim que hoje eu tenho uma dificuldade de olhar no horizonte, no olho das pessoas, porque eu passei a olhar muito pra baixo, com vergonha das pessoas olhando pra mim. Hoje eu tava vindo pra cá com o motor, eu achei curioso os olhares das pessoas olhando pro motor. Eu já tô muito acostumado com isso, é normal. Mas eu confesso que foram anos onde eu sofria muito pra me aceitar numa cadeira de rodas. Eu ainda tenho um pouquinho receio. Me empurrar é sempre muito ruim, mas eu ainda, toda vez que me empurro, eu fico parecendo um doente sendo empurrado, é melhor não. Então, quando chega perto das pessoas, muitas vezes eu fico, não, calma, eu não quero ser empurrado. Tanto porque eu consigo, eu me esforcei pra não precisar disso, tanto quanto pode ser ruim me empurrarem, porque pode derrubar, como já aconteceu. Tanto quanto eu odeio a sensação de, olha lá o doente precisando de um apoio. E sim, isso é uma consequência do acidente. A mudança que teve da visão das pessoas em relação a mim sobre tanto, tadinho, quanto, o herói se superando, é ruim, incomoda. Eu aprendi a lidar, mas é uma mudança que eu diria que geralmente é a mais pesada de lidar quando se tá numa cadeira de rodas. Eu acho que inicialmente foi primeiro me aceitar como sou, entender que ok, eu estou assim, é uma situação difícil. Segundo, entender que nem sempre as pessoas têm a visão do meu lado, tipo, elas entendem, tadinho e tal, mas muitas vezes é mais uma questão, sei lá, de empatia, de tentar se preocupar, mas que isso não ajuda. Eu tive que me conscientizar disso. E segundo, mostrar que de tadinho eu não tenho nada, que eu posso mesmo fazer tudo que qualquer um faz. E aí, a partir do momento que eu passei a fazer as coisas que surpreendem, você tá num bar? Você tá numa festa? Mas como você tá na rua aqui? Mas você vive sozinho? Isso faz as pessoas
acharem normal, entenderem, parar um pouco com isso, sabe? E muito pelo contrário, hoje eu ouço muito mais, pô, que legal, você mais me inspira. Pô, tipo, eu raramente ouço, que guerreiro, não. Pô, você é uma inspiração, o elogio mudou. O meu primeiro emprego na área de desenvolvimento foi por um processo de inclusão. Hoje em dia, após a pandemia, principalmente com essa questão do trabalho remoto que se normalizou mais, eu tenho a sensação que há mais contratação remota. Eu tive essa discussão com um gerente no Brasil sobre isso, que ele veio me dizer, mas a remota é bom para pessoa com deficiência, porque a gente pode contratar mais e ela não tem o problema da acessibilidade dos lugares. E eu confesso que isso me pegou um pouco, porque eu passei a perceber que isso era um outro problema, que você passava a isolar as pessoas com deficiência ao invés de incluir elas na sociedade. Eu já tive propostas de emprego em empresas que eu não pude ser contratado porque não tinha acessibilidade, não tinha banheiros, era escada. No geral, eu não dizia, atualmente eu coloco isso no meu currículo, que eu era uma pessoa com deficiência. Não porque eu tinha vergonha, mas porque eu acho que profissionalmente isso não devia fazer diferença. Eu informava isso como parte do processo, mas não no início dele. Então já teve processos que eu entrei e quando eu me informei sobre isso não era possível, porque era escada, segundo andar. A grande questão que eu penso muito primeiro, eu acho que falta de conhecimento, de entender que uma pessoa com deficiência só está numa situação diferente. Não está melhor, não está pior, não está com vantagens e desvantagens. Ela só tem outras necessidades. A gente só está numa situação diferente, onde todo mundo pode estar em algum momento, inclusive. Então, muitas vezes, eu tento ver com uma visão um pouco empática sobre isso, não com uma maldade, mas uma falta de conhecimento sobre pessoas que não têm contato com pessoas com deficiência em geral. Eu mesmo, antes de estar numa cadeira de roda, tenho minha visão hoje, que eu tenho a sensação que apesar de eu ter amigos em cadeira de roda, eu não tinha a visão de como era a vida dele nesse sentido, de como uma pequena rampa pode fazer toda a diferença, como o mínimo de acesso, ou aquele carinho mínimo de entender que, temos um banheiro acessível, mas a porta não abre para fora. Então, quem ocupa o banheiro é a porta, não sou eu, sabe? Ter esse cuidado, ter esse detalhe, não fazer acessibilidade por fazer, vamos chamar a pessoa na cadeira de rodas porque, tadinho, vai ficar sozinho em casa. Não, vamos chamar porque ele gosta dele, tratar como uma pessoa, como qualquer outra, sabe? E não como uma pessoa que precisa de uma ajuda, ou precisa de um apoio, ou precisa de um tratamento especial. E eu acho que perseverança é a palavra. Tudo é alcançável, aos poucos as coisas melhoram. Certa vez eu ouvi uma analogia como empurrar uma roda gigante. No primeiro momento ela não vai se mover, mas conforme você faz a força e ela ganha o momentum, que ela ganha impulso, ela vai sozinha. Então é algo que demanda esforço, demanda força, mas chega. É isso.